Karl Marx. Ai, não sei a página. Oi, gente, meu nome é Beatriz, mas podem me chamar de Bia. E hoje, gente, a gente vai voltar pra fazer aqueles vídeos, que foi um, nesse caso, de história. E o livro de hoje é O Capital para Crianças. Essa é a capa dele. Esse livro é uma adaptação de O Capital. Quem fez a adaptação do texto foi Joan R. Rieira e as ilustrações foi Liliana Fortune. Vovô, conte uma história pra gente, por favor. Mas nada de cavaleiros e princesas, nem de reis e dragões, nem Cinderela, nem Chapeuzinho. Queremos uma história de verdade. Muito bem, crianças. Vou contar uma história que aconteceu de verdade e que ainda acontece em muitos lugares do mundo. Era uma vez, na Inglaterra, há muitos anos, milhares de camponeses que passavam fome por causa das más colheitas. Eles tiveram de se mudar para a cidade grande para procurar trabalho. Naquela época, as cidades estavam se enchendo de fábricas, graças à invenção da máquina a vapor. Foi assim que o herói dessa história, um jovem chamado Frederico, chegou à cidade de Liverpool para tentar ganhar a vida costurando meias em uma fábrica têxtil. Eu não sei falar isso. Mas, vovô Carlito, Liverpool não era a cidade dos Beatles? Meus pais adoram, sempre escutamos no carro. Sim, porém, naquela época, Liverpool era uma cidade cinzenta, cheia de chaminés e de poluição. Ai, não sei a página. A pessoa que contratou Frederico lhe disse que pagaria 3 libras pela jornada diária para tecer as meias. Portanto, ele ganharia 18 libras por semana, trabalhando de segunda a sábado. 6 dias de trabalho? Não é muito? Meus pais trabalham 5. Vô, mas quem era essa pessoa que contratou Frederico? Uma coisa que eu queria comentar aqui é sobre a escala é sobre a escala 6 por 1, que é exatamente o que aconteceu com o Frederico. Ele trabalha exatamente de segunda a sábado. É uma escala de 6 dias de trabalho e um de folga. Ou seja, essa notícia da escala 6 por 1, que está bem famosa hoje em dia, tá, tá aqui do livro também. Eu acho Eu acho muito injusto e muito uma jornada de trabalho cansativa. E é por isso que a escala 6 por 1 tá entrando na justiça hoje em dia. Antigamente, a pessoa que contratava chamava-se capataz, patrão ou amo. Hoje, costuma-se chamar empresário, chefe ou gerente. Já quem era contratado, isto é o Frederico, antes era chamado de operário ou proletário. Hoje, costumamos chamar de trabalhador, funcionário ou empregado. Tem a ilustraçãozinha aqui. E eu queria falar o que está embaixo das pessoas. No Frederico tá operário, proletário, funcionário ou empregado. E no patrão dele tá capataz, patrão, amo, empresário, chefe ou gerente. Pra gente saber o que é cada coisa. Frederico aceitou a jornada e começou a trabalhar 12 horas por dia. 12 horas, vô? Que exagero! Não estou exagerando. Acontece que hoje, felizmente, conseguimos melhorar um pouco a situação e trabalhamos 8 horas por dia. Contudo, ainda há muitos lugares no mundo onde se trabalha 12 horas por dia ou mais, disse o avô Carlos. Novamente, é uma jornada de trabalho muito exaustiva e que ninguém na vida aqui merece trabalhar 12 horas ou numa escala 6 por 1. Voltamos ao jovem Frederico. Um dia, ele foi à feira comprar justamente um par das meias que tecia.
e não pôde acreditar. Um par custava 2 libras. Frederico não entendeu por que custava tão caro, se lhe pagavam apenas 25 centavos por cada par que ele fabricava. Frederico tinha razão. Isso não é meio injusto, vô Carlito? Claro que é injusto. E Frederico percebeu isso. Mas deixe-me terminar a história. Um, 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 um companheiro com quem Frederico conversou disse que ele tinha razão, mas que, para saber o custo do par de meias, era preciso somar ao seu trabalho o custo do carvão, de lã e das máquinas. Então Rosa, que era contadora da fábrica, se ofereceu para calcular quanto custava produzir cada par de meias. Rosa passou um domingo inteiro, seu único dia de descanso, fazendo contas e mais contas, para calcular qual era o preço real de cada par de meias. Os companheiros da fábrica tinham sorte de Rosa saber somar e subtrair, porque, no século XIX, pouquíssima gente tinha o privilégio de ir à escola. Frederico estava impaciente para entender os cálculos de sua companheira, pois sabia que, apesar dos custos de produção, seu patrão obtinha muito mais benefícios do que ele. Pessoal, terminei as contas. Por cada par de meias vendido, o comerciante ganha 10 centavos e Frederico ganha 25 centavos. Para pagar os custos de produção são necessários 30 centavos. Assim, sobram 1,35 libras, que é o mais valor. Isto é o lucro do patrão. Bom, sabe o que eu acho? Que esse tal de mais valor devia se chamar trabalho não pago ao trabalhador. É muito injusto. Frederico convenceu os companheiros de fábrica que o mais valor era injusto. Não era certo o patrão ser rico graças ao trabalho que eles realizavam, e eles, por sua vez, serem pobres. Assim, dirigindo-se a seus companheiros, exclamou: Companheiros, sem nós a fábrica não pode funcionar. Parem para pensar. Se amanhã fizermos greve e não viermos trabalhar, o patrão perderá muito mais dinheiro do que nós e terá de aumentar nossos salários, por salários mais altos e uma jornada de 8 horas. Na manhã seguinte, ninguém foi trabalhar. Os operários estavam em greve. Frederico entregou uma carta ao patrão, na qual os trabalhadores pediam melhores condições de trabalho. O dono da fábrica estava de mau humor, mas leu a carta com atenção e também escutou os cálculos de Rosa. Depois de inúmeras reuniões com os trabalhadores, acabou concordando em reduzir o mais valor e dividir parte dos lucros da empresa com eles. Também concordou em reduzir a jornada para 8 horas e aumentar os salários. Na fábrica, trabalhadores e trabalhadoras ficaram tão felizes com a negociação que fizeram uma grande festa. Eles se deram conta de que unidos poderiam conquistar muitas coisas. Frederico e Rosa decidiram viajar pelo mundo para contar essa história a operários de outras fábricas, para que todos pudessem viver melhor. E aí, aqui no final do livro, acontece uma fala aqui, que é questões para refletir e debater. Esse roteiro é um convite para reflexão. Ele pode ser lido sozinho ou em grupo, na escola ou em casa. Pare e pense. Volte ao livro, releia, observe as ilustrações, troque ideias com seus amigos, professores ou com alguém da sua família. Aí vocês comentam aqui embaixo. No fim da história, o patrão concordou em aumentar os salários, diminuir a jornada de trabalho e dividir os lucros com os funcionários. Você achou isso justo? Eu achei muito justo, mas infelizmente não é em todo lugar que isso acontece. Em muitos lugares acontece esse pedido de negociação, mas não acontece negociação e continua com a jornada exaustiva, o mais valor alto. O mais valor é um problema porque assim o salário fica muito injusto. E
Como o próprio o livro diz, é, o patrão ficando rico e os funcionários ficando pobres, e ao mesmo tempo o patrão se beneficiando do trabalho dos trabalhadores para pegar a renda para ele, não é justo. 2. O que poderia mudar na nossa sociedade para que as pessoas trabalhem mais felizes? Comentem aí e eu vou dar o meu comentário agora. Eu acho que para os trabalhadores trabalharem mais felizes, a escala 6 por 1 deveria acabar. Ela já está na justiça, felizmente. 2. A jornada de trabalho em muitos lugares continua sendo alta. E para as pessoas trabalharem um pouco melhor, seria é, diminuir nesses lugares para ficar 8 horas, como tá na lei. 3. Converse com alguém da sua família que já trabalhe e pergunte como é a profissão dessa pessoa. Ela é empregada ou dona da empresa? Gosta do que faz? E o pagamento? Ela acha justo? Então, a minha mãe, que é a produção que está gravando isso agora, ela, ela é a dona da própria empresa dela. Ela gosta do que faz, porque ela, além de ser feminista, é psicóloga. E eu gosto muito de pensar que ela ajuda outras pessoas e ajuda outras mulheres também. E o pagamento meio que fica pra lá mesmo. 4. E se os trabalhadores montassem uma fábrica sem patrão? Você acha que isso seria possível? Como funcionaria? Até daria, mas em muitas vezes não daria também. Tá bem no dá e não dá. Porque os trabalhadores precisam de alguém que fique lá organizando as coisas, dizendo qual é a função de qual, porque se cada um for decidir por si, vai causar também bastante briga por conta disso. E com o patrão muda isso. Mas também eu acho que o patrão deve não ter o mais valor e etc. 5. Esse livro é inspirado em uma obra muito famosa chamada O Capital, que foi escrita pelo filósofo alemão Karl Marx. Você já tinha ouvido falar dele ou da obra? E o que será que significa capital? Vamos pesquisar? Então, eu já ouvi falar da obra, porque eu já tenho esse livro faz bastante tempo. Eu escolhi esse livro porque ele fala bastante sobre coisas muito importantes, como trabalho justo, nesse caso, trabalho justo, né? E eu gosto bastante desse livro também. E por causa disso, eu resolvi ler ele para espalhar para mais pessoas o conhecimento que esse livro dá. Eu recomendo esse livro para as crianças, porque assim elas já ficam sabendo, elas já pegam esse reconhecimento mais cedo do que muitos adultos pegam. E assim elas quando crescerem e estiverem trabalhando, se elas forem trabalhadores que não são patrões ou patroas, elas forem lá e lutar se tiver injusto, lutar pelo trabalho justo. E se elas forem as patroas, elas não fazerem o que normalmente fazem com mais valor e etc. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam aqui no canal e tchau!